Fala galera, tudo bem? Muito bom dia, como é que vocês estão? Sabadão, e nós já fizemos a nossa caminhada matinal, com a graça de Deus, está tudo certo. E eu quero deixar agora no seu coração uma palavra, que Deus colocou no meu coração, e a palavra é legado. E para eu falar para você sobre legado, eu preciso falar para você sobre herança. Por quê? Porque herança é aquilo que você vai deixar para as pessoas depois que você for embora. O seu carro, a sua casa, tudo que é bem material, você vai deixar como herança, uma roupa. Eu lembro que meu pai deixou para mim uma jaqueta, muito linda, inclusive. E isso é herança. Agora, legado é aquilo que você vai deixar nas pessoas. É aquilo que você vai deixar escrito no coração das pessoas. É aquilo que você vai deixar escrito na mente das pessoas. É o ensino que você viveu e que você vai deixar aí na vida das pessoas. E por que eu estou falando isso para você? Para você lembrar da vida de Jesus. Jesus, o seu chamado, ele se manifesta na vida dos homens com 12 anos de idade. Jesus começa a falar no templo e os rabis da época, os mestres da lei da época, eles se espantam com a sabedoria de Cristo. Por quê? Porque era muito comum, Israel sempre foi terra de profetas, terra de milagres, terra onde as pessoas eram ressuscitadas, eram curadas, era muito comum ali na terra de Israel, inclusive até hoje, um milagre acontecer naquelas terras. Então eles não se espantavam com isso, mas eles se espantaram com Jesus porque tamanha era a sua sabedoria, porque ele estava ensinando os mestres da lei. Ele falou assim, rapaz, esse cara tem algo diferenciado, a gente precisa dar uma atenção para ele. E é interessante, depois que Jesus acontece essa manifestação ali, do ensino dele no templo, Jesus não se ouve falar na Bíblia de Jesus. Só vai se ouvir falar de Jesus na Bíblia quando Jesus completa 30 anos de idade. E o que nós compreendemos sobre isso? Que todo legado precisa de uma preparação. Agora de manhã mesmo, todo sábado, quando eu venho correr aqui no Bosque do Ingá, aqui no Bosque 2 que a gente chama, tem uma galera que está ali se preparando, é uma galera que faz... são triatletas, então eles correm, eles nadam e eles andam de bike, então todo dia pela manhã no sábado eles estão aqui, então tem que ter uma preparação. E para você ver, quer dizer, Jesus de 12 aos 30 são 18 anos de preparação para ter uma manifestação do chamado dele em 3 anos. Em 3 anos, e depois que Jesus faz a sua manifestação, que ele atua dentro do seu chamado durante 3 anos, Jesus é morto, ele ressuscita, e ainda, até hoje, o legado de Jesus a gente pode ver na vida dos apóstolos, e esse legado dos apóstolos também ficaram para nós, então até hoje esse legado está escrito nos nossos corações, até hoje a gente ouve falar de Jesus Cristo de Nazaré. Então, como é importante a preparação? E aí eu quero te dar um exemplo, imagina que eu tenho meu filho, meu filho tem 14 anos, inclusive já até está maior que eu, e vamos dizer que eu treino o meu filho Lorenzo para ele dirigir esse carro. Durante um período ele vai aprender e eu tenho certeza que depois de um tempo ele vai dirigir esse carro com maestria. Eu lembro muito bem que muitos dos meus amigos com 16 anos de idade já dirigiam carro, e eu só fui começar a dirigir o meu carro com 18 anos. E por que eu estou falando isso para você? Porque precisa de uma preparação. Mas mesmo que eu prepare você antes e eu manifestar o meu chamado antes da preparação, isso vai dar problema. Porque no caso do meu filho Lorenzo, por exemplo, vai chegar uma hora que o ímpeto da sua juventude vai fazer com que ele corra da polícia, ou que ele vá além da velocidade, ou que ele naquele momento ele não respeite a placa, ou para se mostrar para alguém, que é muito comum da juventude, ele vai fazer algo errado, vai infringir alguma lei e vai trazer esse problema para mim. Por quê? Porque ainda a sua maturidade não está preparada. Precisa ela ir sendo desenvolvida. É por isso que para Deus entregar a bênção dele sobre nossas vidas, você precisa entender que a bênção de Deus ela é profunda e ela é larga. Ou seja, ela tem profundidade e largura. Por que isso? O que quer dizer a profundidade? Quer dizer que a bênção de Deus ela é pesada. Ela tem que ter profundidade. E essa profundidade está relacionada a comprometimento. O quanto você está comprometido com essa bênção. O quanto você está comprometido com o reino de Deus em espalhar as boas novas. E a largura está relacionada ao quê? A responsabilidade que eu tenho, porque a bênção é muito grande. A bênção não é só para minha geração.
né? A bênção não é só para mim, a bênção é para minha geração, né? Toda uma família baseado naquilo que eu vou fazer, naquele legado que eu vou deixar, a minha família vai desfrutar disso. Então que você possa compreender que você precisa respeitar o processo para ir verdadeiramente deixar um legado. Agora, para isso você precisa compreender, né? O que eu quero, né? Como é que eu quero ser lembrado nessa terra? Quais são, como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Então você precisa começar a pensar aí, né, sobre a sua missão, né, sobre o seu propósito, sobre a sua vocação, para você poder deixar um legado na face da terra, tá? Então, lembre-se disso hoje. O legado precisa de uma preparação. Então, respeita o processo. Bacana? Eu espero que você tenha gostado desse devocional. Se você gostou, lembra aí de compartilhar nas suas redes sociais. Eu desejo a você um excelente final de semana. Eu desejo a você paz e prosperidade. Shalom. Deus te abençoe.